Você não vai acreditar no que a Ucrânia acabou de fazer com Putin. Uma operação secreta, dezenas de alvos destruídos e 3 aeroportos completamente paralisados em plena capital da Rússia. O Kremlin foi pego de surpresa. E o mais impressionante, essa foi só a primeira fase. Enquanto o mundo dormia, Kiev lançou o maior ataque com drones da história da guerra, atingindo fábricas, bases aéreas e até a infraestrutura química do inimigo. Putin tentou esconder, mas as imagens não mentem. A Ucrânia não mirou civis, mirou o coração da máquina de guerra russa, mas o que vem agora vai te deixar em choque. Fica comigo, porque você está prestes a ver o contra-ataque mais ousado da guerra até agora. Putin achou que podia encurralar a Ucrânia. Lançou o maior ataque com drones da guerra até agora. Centenas de veículos aéreos não tripulados sobrevoaram cidades ucranianas, mirando civis indefesos. E enquanto você vê essas imagens, drones cortando o céu, explosões no meio de áreas urbanas. Só imagine o terror dessas pessoas que nem sequer estavam perto do fronte. Mas a resposta da Ucrânia veio rápido e foi brutal. Só que dessa vez, em vez de tentar se proteger, a Ucrânia contra-atacou com precisão cirúrgica. Ela não mirou cidades russas. Ela mirou o coração da máquina de guerra de Moscou. A fábrica de mísseis Raduga, em Dubna, a apenas 130 quilômetros do Kremlin. E se você está olhando agora para essa localização no mapa e pensando, mas tão perto assim da capital russa? Sim, exatamente. O recado era claro. Podemos ir até onde quisermos. A fábrica Raduga não é qualquer instalação. Ela produz os mísseis que vêm caindo sobre as cidades ucranianas todos os dias. É como se, em vez de tentar parar as flechas no ar, a Ucrânia tivesse quebrado o braço do arqueiro. Segundo o Kyiv Independent, drones de longo alcance invadiram o espaço aéreo russo na madrugada de 27 de maio. Eles escaparam das defesas e acertaram em cheio a linha de montagem da Raduga. Enquanto você vê essas imagens, fumaça subindo, galpões em chamas, entenda. Isso não foi um acidente, foi um aviso. No dia seguinte, por volta das 15 horas, a fábrica ainda queimava. E o impacto foi tão grande que até o jornal Nova Voz da Ucrânia confirmou. A instalação faz parte da Corporação Tática de Mísseis da Rússia, responsável por armas que a Ucrânia conhece bem. KH-101, KH-555, KH-69 e KH-59MK. E se esses nomes não dizem muito para você, fica tranquilo. A gente vai te mostrar por que cada um deles representa uma ameaça real. Esse ataque foi organizado pelo SBU, o Serviço de Segurança da Ucrânia. Eles vêm seguindo uma nova doutrina: atingir o cérebro do exército russo, não só os braços. E olha o que disse uma fonte ligada ao SBU. As sanções de drones contra a retaguarda tecnológica do exército russo vão continuar. E com razão. A destruição da Raduga representa uma quebra direta na capacidade de reposição dos mísseis que Putin tanto usa para aterrorizar civis. Quer um exemplo? O KH-101 é um míssil de longo alcance que carrega até 400 quilos de explosivos. Ele voa baixo, rente ao solo, e quase não aparece no radar. Seu alcance? Mais de 2.700 quilômetros. Dá para ser lançado de bombardeiros a quilômetros da linha de frente. Agora pense, atingir a fábrica que produz isso é como cortar o combustível de um tanque antes mesmo dele sair da base. Já o KH-555 é uma versão moderna de um míssil soviético. Também pode carregar ogivas convencionais ou nucleares. Mesmo que a Rússia ainda tenha alguns estocados, com a Raduga fora do mapa, ela não consegue repor, e é isso que muda tudo. O KH-555 entrou em operação no início dos anos 2000 e rapidamente se tornou uma das armas mais letais da Rússia. Ele pode ser lançado a partir dos bombardeiros Tu-95MS e Tu-160, 2 gigantes do arsenal aéreo russo. Olhe essas imagens que estão aparecendo agora. É esse tipo de míssil
que vem sendo usado para atingir centros urbanos, ferrovias, depósitos de energia. Mesmo sendo mais leve que o KH-101, o KH-555 pesa mais de 1.270 quilos e tem alcance de 2.500 quilômetros, o suficiente para ir de Moscou a Lisboa. Ou seja, pode ser lançado de bem longe sem sair da retaguarda. A ogiva dele é um pouco menor, 409 quilos, mas continua capaz de destruir alvos estratégicos com uma única explosão. E o que realmente preocupa é a precisão. Imagina acertar algo do tamanho de um ônibus com margem de erro menor que 20 metros. É esse o nível de ameaça. Mesmo sendo vulnerável a caças e sistemas de defesa aérea, o KH-555 continua sendo peça-chave na campanha de Putin. Mas se você acha que acabou por aí, está enganado. Outro míssil impactado pelo ataque ucraniano é o KH-69. Dessa vez, estamos falando de um míssil subsônico, mais lento, sim, mas projetado especificamente para atingir alvos de alto valor com precisão cirúrgica. Repare agora nas imagens que mostram seu tipo de ogiva. O KH-69 pode ser equipado com explosivos de alta potência ou com uma ogiva de penetração, projetada para atravessar concreto reforçado antes de explodir. É como uma broca explosiva. Perfura primeiro, destrói depois. Apesar do alcance mais curto, cerca de 400 km, ele compensa com velocidade de até 1000 km/h. E se for lançado junto com drones Iska, como a Rússia vem fazendo, ele se torna ainda mais difícil de interceptar. E aí vem o veterano da lista, o KH-59MK. Em serviço desde 2001, tem alcance de 285 quilômetros, o menor entre os quatro, o que indica que vem sendo usado principalmente perto da linha de frente. Mas não subestime. Ele é equipado com radar ativo, pode operar mesmo em condições adversas e carrega uma ogiva de 320 quilos. Ou seja, não é moderno, mas é confiável e mortal. Esses 4 mísseis, KH-101, KH-555, KH-69 e KH-59MK, são a base da estratégia aérea russa para manter a Ucrânia sob constante ataque. E por isso, a destruição da fábrica Raduga foi um golpe tão certeiro. Mas preste atenção, o ataque não destruiu os estoques já existentes. A Rússia ainda tem mísseis prontos para uso e vai continuar lançando-os nas próximas semanas. A diferença agora é uma só. Ela não pode mais repor o que perde, e isso muda tudo. Cada míssil lançado é um que não volta. E quanto mais o tempo passa, menor a capacidade da Rússia de manter sua ofensiva. Mesmo que esse fosse o único resultado da operação da Ucrânia, já seria um feito e tanto. Mas não foi. Nos dias seguintes, a Ucrânia ampliou seus alvos. E uma das próximas foi a fábrica Kronstadt, famosa por produzir drones como o Orion e o Grom. E como você vai ver a seguir, isso tudo faz parte de um plano ainda maior. Mais uma vez, os drones ucranianos enfrentaram as poderosas defesas aéreas russas. Mas não foi o suficiente. Pelo menos alguns atingiram seus alvos com sucesso. Moradores próximos à instalação da Kronstadt publicaram vídeos mostrando drones voando sobre a região e colunas de fumaça saindo do complexo. A imagem era clara. A Ucrânia estava atingindo diretamente o coração da produção de drones da Rússia. Mas a lista de alvos não parou por aí. Entre os dias 27 e 28 de maio, outro ataque atingiu a JSC Angstrom, localizada também na região de Moscou. Se a Raduga era o cérebro que montava os mísseis, a Angstrom era o sistema nervoso, responsável pela produção dos microcomponentes eletrônicos, que fazem tudo funcionar. Imagine tentar montar um computador de guerra, sem os chips. Mesmo que a Raduga volte a funcionar, sem os componentes da Angstrom, a linha de produção russa continua paralisada. E tem mais. A Ucrânia também atacou a fábrica de máquinas NP Fyodorov, em Dubna, envolvida na produção de drones, e bombardeou uma fábrica de produtos químicos no Oblast de Ivanovo. Essa planta, embora menos conhecida, tem um papel vital. Fornece os compostos orgânicos usados para fabricar pólvora.
explosivos e combustível para aviões e foguetes. Ou seja, enquanto Raduga e Angstrom atacavam o cérebro da indústria militar russa, Ivanovo foi um golpe direto no sistema circulatório. Sem sangue, o corpo para. Sem combustível e pólvora, a guerra para. E como se tudo isso já não fosse suficientemente embaraçoso para Moscou, a Ucrânia ainda forçou o fechamento temporário de 3 dos principais aeroportos de Moscou, Vnukovo, Zhukovsky e Domodedovo. A cidade parou. As operações foram interrompidas enquanto as defesas aéreas tentavam conter a chuva de drones. Foi o equivalente a uma capital em alerta vermelho sob ataque, e a população, pela primeira vez, sentiu que a guerra havia atravessado a fronteira. E você pode estar se perguntando: como a Rússia reagiu a tudo isso? Como sempre, tentando abafar o caso. O Kremlin não reconheceu a escala do estrago. Limitou-se a informar que os aeroportos foram fechados temporariamente. Uma versão conveniente, fácil de controlar na mídia estatal e que evita admitir que as instalações militares foram, de fato, atingidas. O Ministério da Defesa russo alegou ter derrubado 296 drones ucranianos em várias regiões do país, mas não mencionou nenhum drone que tenha atingido seu alvo, mesmo com vídeos, imagens e relatos que mostram claramente colunas de fumaça saindo de fábricas destruídas. Provavelmente, se comentarem oficialmente, dirão o que sempre dizem: os incêndios foram causados por destroços dos drones abatidos. Mas essa história já não convence nem os próprios russos. O que o Kremlin não conseguiu esconder é que esse foi até agora o maior ataque com drones já conduzido pela Ucrânia em solo russo. E se a Rússia realmente derrubou 296 drones, e mesmo assim vários atingiram seus objetivos, o que isso nos diz? Que a Ucrânia lançou pelo menos 300 drones em território russo entre os dias 27 e 28 de maio. Esse número é assustador, não só pela escala, mas pela mensagem que carrega. A Ucrânia não está apenas se defendendo, ela está ditando o ritmo da guerra, e as consequências estão apenas começando. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Por quê? Por que a Ucrânia decidiu realizar seu maior ataque com drones justamente agora? A resposta pode ser resumida em 3 palavras: olho por olho. Esse contra-ataque não surgiu do nada. Ele veio poucos dias depois de um dos fins de semana mais intensos da guerra até agora. De acordo com o Kyiv Independent, entre os dias 24 e 26 de maio, a Rússia lançou mais de 600 drones e dezenas de mísseis contra o território ucraniano. O auge aconteceu no dia 26, quando Moscou disparou 355 drones em um único dia. Foi o maior ataque do tipo registrado até então. Matou 6 civis e deixou pelo menos 24 feridos. E não foram apenas drones. Nessa mesma ofensiva, os russos lançaram 9 mísseis KK-101 a partir de bombardeiros Tu-95MS, em uma operação conjunta pensada para saturar as defesas aéreas ucranianas. Grande parte dos drones eram Shaheds, fabricados no Irã, cujo objetivo era simples: confundir os radares e abrir caminho para os mísseis reais. Mas a resposta da Ucrânia foi implacável. De acordo com dados oficiais, todos os 9 mísseis KH-101 foram interceptados. Além disso, 233 drones foram derrubados pelas defesas aéreas. 55 foram neutralizados com guerra eletrônica. E outros simplesmente desapareceram do radar, o que sugere que também foram derrubados ou desviados. E como se isso não bastasse, o ataque de 26 de maio veio logo após outro recorde. No dia 25, a Rússia já havia lançado 298 drones em apenas 24 horas, o maior número até então. A situação foi tão alarmante que a Polônia colocou suas defesas aéreas em alerta máximo, temendo que algum drone saísse do controle e cruzasse a fronteira. Agora pense comigo, como responder a isso? A Ucrânia fez sua escolha. Lançou um ataque coordenado, estratégico, profundo e direto ao ponto fraco da Rússia. Vocês atacam nossos civis? Nós vamos atacar suas fábricas, e essa é uma diferença crucial. Putin dispara drones para espalhar terror.
Já a Ucrânia destrói as estruturas que permitem esse terror. Ela derrubou a fábrica que produzia os mísseis que havia acabado de interceptar, atingiu 2 fábricas de drones e desativou instalações que produzem componentes eletrônicos e produtos químicos usados nos armamentos russos. Mas além da retaliação, havia outro objetivo claro: reduzir a capacidade de ataque da Rússia com mísseis de longo alcance. Porque, como o ataque de 26 de maio mostrou, essa tem sido a tática de Putin. Manter a população ucraniana sob constante pânico com uma barragem de mísseis, muitos deles voltados, sim, para alvos militares, mas vários direcionados deliberadamente contra civis. E isso não é uma suposição, é estatística. Um estudo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicado em outubro de 2024, revelou que entre setembro de 2022 e setembro de 2024, a Rússia lançou 11.466 mísseis contra a Ucrânia. Isso representa uma média de 23 mísseis por dia, e em pelo menos 17 dias, esse número ultrapassou a marca de 82 mísseis em 24 horas, geralmente coincidentes com grandes ofensivas terrestres ou como retaliação a perdas em campo. Agora, vamos fazer uma conta rápida. De acordo com o relatório publicado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, entre setembro de 2022 e setembro de 2024, a Rússia lançou 11.466 mísseis contra a Ucrânia. Isso dá uma média de 477 mísseis por mês. E como já se passaram 9 meses desde o fim do estudo, de outubro de 2024 até junho de 2025, podemos fazer uma projeção simples. Se esse ritmo se manteve, foram lançados aproximadamente 4.300 mísseis adicionais nesse período. Somando os dados anteriores com essa nova estimativa, chegamos a um total de mais de 15.700 mísseis disparados contra a Ucrânia desde o início da guerra. Ou seja, mais de 15.000 vezes a Rússia apertou o botão de ataque, despejando mísseis sobre cidades, infraestrutura e civis. Diante de uma avalanche como essa, não é surpresa que a Ucrânia tenha decidido atacar a origem do problema: as fábricas. Os ataques de Putin não apenas continuam, como se tornaram mais agressivos. E é justamente por isso que atingir a capacidade de produção da Rússia é hoje uma das prioridades de Kiev. Em fevereiro de 2025, um segundo relatório do Centro de Estudos avaliou a eficácia das defesas ucranianas entre 28 de setembro de 2022 e 6 de outubro de 2024. O resultado? A Ucrânia conseguiu interceptar 84,1% dos mísseis e drones lançados pela Rússia. Uma taxa impressionante: 4 em cada 5 alvos abatidos. Mas os números contam outra parte da história. Se aplicarmos essa taxa aos 3.800 mísseis lançados nos últimos 8 meses, podemos estimar que cerca de 3.198 foram interceptados. Mas pelo menos 604 conseguiram passar. E 604 mísseis caindo em cidades, usinas, linhas férreas ou centrais elétricas ainda é devastador. Isso mostra uma realidade desconfortável. As defesas aéreas da Ucrânia são boas, mas não são a prova de exaustão. Elas precisam escolher alvos prioritários, racionar munição, operar sob pressão constante. E é justamente aí que entra a tática de Putin: sufocar a Ucrânia pelo cansaço. Imagine uma represa sendo bombardeada gota por gota. Uma hora, ela quebra. Por isso, o ataque ucraniano a Raduga e a outras fábricas foi mais do que uma resposta emocional. Foi uma jogada cirúrgica. Em vez de tentar abater mísseis no ar, a Ucrânia resolveu atacar o ponto de origem, como se, em vez de apagar incêndios, cortasse o fornecimento de combustível. E os efeitos dessa estratégia são sentidos também fora do campo de batalha. Só em 2025, ataques com drones já forçaram pelo menos 217 interrupções temporárias em aeroportos russos até 22 de maio. Para você ter uma ideia, esse número é maior do que todos os fechamentos registrados em 2023 e 2024 somados. E não é coincidência. É parte do plano.
O porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, Serhiy Brachuk, explicou: Moscou é o maior centro de aviação da Federação Russa. Os voos partem para todo o país e para o mundo. Isso afeta diretamente o controle interno e pode desencadear uma desintegração regional. Traduzindo, a Ucrânia está usando drones não apenas como armas táticas, mas como ferramentas para desestabilizar o funcionamento interno da Rússia. Sem atacar civis, está forçando o povo russo a sentir os efeitos da guerra iniciada por Putin. A Ucrânia já deixou claro, mais ofensivas virão. O objetivo? Desmontar, passo a passo, a capacidade da Rússia de produzir e sustentar sua guerra. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra cada vez mais imprevisível. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui, não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores dessa guerra que pode mudar o rumo da geopolítica mundial. Até a próxima!